Ervitim que fez o cara, ficou sonado. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 6 de novembro de 2009, sexta-feira. Tudo indica que é o dia da queda do Muro de Berlim, não é isso? Agora, o verbete é 1378. 3 páginas, 37 elogias e 7 máximas. O tema é a concessão cosmoética. A especialidade é cosmoeticologia. A definição. A concessão cosmoética é a doação pessoal em termos assistenciais e evolutivos de alguma coisa ou algo de valor em favor de alguém. O ato de saber doar-se, as concessões sociais, a recepção cordial ao visitante, a participação em eventos sociais, a cedência lúcida a certas regras da etiqueta social, o respeito aos diferentes níveis evolutivos, a paciência com o tempo da recim alheio sem conivência, a relevalidade dos heterotrafares sem acumpliciamentos, a execução da tacom pretares, quando necessário, o heteroperdoamento universal, a delegação calculada de poderes, a deferência dos consensos não comprometedores, a abdicação ao ato de se ter sempre razão. Quer dizer, de vez em quando você tem que saber que você não tem razão. Na argumentologia tem a caracterologia com 7 categorias de concessões cosmoéticas básicas. E a frase enfática, o número das concessões cosmoéticas aumenta de modo cada vez mais inteligente na razão direta do nível pessoal da inteligência evolutiva ou da automaturidade da consciência. Como emprega você as concessões cosmoéticas? São amplas, diversificadas e frequentes? A Rosa, se quiser, pode aumentar a lei aí, só faltam 3 aí da história, tá? Agora, nós temos aqui uma coisa que eu queria falar com vocês, que é o seguinte, nessa questão de concessão cosmoética, é muito importante a gente pensar, você é amigo de algum cara que é bilionário? Tenha cuidado. Estou só abrindo o jogo. Por quê? Bilionário. Milionário é uma coisa, agora bilionário é outra. Primeira coisa, você tem que saber se ele é um cara que faz assistência correspondente aos bilhões que ele tem. A maioria não faz. Se não faz, se você se une a ele, você é cúmplice. É direto para a baratosfera. Não passa na agulha. A corda não passa no buraco da agulha. Agora, outra coisa que eu queria falar, está revendo os meus dados antigos, sobre minhas pesquisas de medicina, que eu nunca cheguei a fazer, porque não dava, né? Uma coisa que eu vi há muitos anos, lá na década de 60, eu confirmei, é o seguinte, quem sofre de insônia deve consultar o médico de confiança e doar sangue. Nas minhas experiências em 1960, com muitas pessoas, eu pesquisei isso, as pessoas melhoravam o processo da insônia quando doava sangue. Isso não foi ainda esclarecido na medicina, isso não foi estudado. Você nunca ouviu falar isso em medicina? Pois é. Isso aqui é dos meus temas, sabe? Eu tinha mais de 60 temas. Tem uma porção hoje que a medicina já começou a gastar milhões de dólares para fazer as pesquisas. Outros arranjaram a ideia, etc. Eu já tinha isso na década de 50. Agora, esse aqui é novinho. Eu estava olhando, eu não lembro de nada. Esses anos todos, são 50 anos, não aconteceu nada. Qual a explicação? Eu não sei. Eu só sei que a melhor coisa que tem em medicina é quando você descobre um resultado, mesmo que você não sabe qual foi a causa. É justamente isso aqui. Eu penso que é o seguinte, deve acionar mais o processo de fabricação do sangue, e isso então anima o estado geral e espalha mais o processo de oxigênio, alguma coisa que eu não sei o quê. Entende? Não fica só na cabeça, que a cabeça pega 10, 20% do oxigênio, da energia toda. Então alguma coisa acontece. Há uma equalização quando a pessoa doa sangue. Agora, que é só fazer experiência.
Não adianta discutir muito, não. Faz a experiência, que a pessoa vai ver que o negócio é sério. Professor, Sim. aproveitando que o senhor falou agora sobre a questão do bilionário, e na fatologia, na terceira linha, bem no finalzinho, começa no final, a A paciência. paciência com o tempo da recém-alheio sem O conivência. senhor pode falar mais da questão da conivência, como é que ela O se problema dá? todo disso aí é a conivência. Se você, por exemplo, é muito amigo de um cara que é super rico e ele continua sendo daquele jeito, e você faz anos que é amigo dele, e ele é bilionário. Eu tinha um medo danado disso nos Estados Unidos, porque eu conheci alguns. Isso é um perigo. No Brasil, o que é bom aqui é que aqui não tem muitos. Você pode contar nos dedos que são bilionários. Entende? O que eles falam mais aqui é aquele que era o marido da nossa amiga lá. Sabe como é que é? É. Aquele. Ike, que é o nome dele. Ike. Como é que fica essa recém nas pessoas mais próximas, assim, sem ser questão de Não, o problema de todo é o dinheiro, seguinte, você mas está junto com a assim, pessoa, ele é seu amigo. Então você está dentro de um Tem que contexto. ajudar. Aquele contexto que ele não está ajudando os outros, aquilo vai afetar você. Sim. É igualzinho, por exemplo, você é amiga íntima de um cara da máfia. Não. Você não acha que você é mafiosa? Aí sim, com certeza. Eu, por exemplo, eu sou amigo do Arlindo depois que ele deixou a máfia. Quando ele era da máfia, eu não era amigo dele. Entendeu como é que é? Então o problema todo é diferente. Ele é meu amigo, da época que eu era da máfia, tudo bem, mas hoje eu não sou mais, por isso ele é meu amigo. Você está entendendo o jogo? O processo todo é esse. Coisa séria, a gente pensar. Gente, agora hoje eu queria chamar a atenção, foi a queda do muro de Berlim e também o problema de 6 de novembro. Hoje tem uma pessoa de muita dignidade e alta expressão intelectual aqui dentro, que está fazendo aniversário, que eu queria que vocês dessem umas palmadas, que é a Roseli. Roseli, você desculpa o meu discurso não está à sua altura, mas eu fiz curso. Tá certo? Professor Valdo, Sim. no detalhismo, o senhor poderia falar um pouco sobre a crescendologia? O quê? Falar sobre o quê? Crescendologia. Crescendo. Crescendologia. O crescendo, exigência, concessão. Essa é a exigência básica e a concessão mais séria que a pessoa pode fazer, a começar pela dupla evolutiva. A partir disso, a dupla evolutiva é uma ponte para a coletividade. É onde a pessoa tem a intercompreensão. Se a pessoa vive bem com uma pessoa, ela já tem capacidade de viver com milhões do curso, do grupo evolutivo. Então, o processo todo aí é a concessão e exigência. O que predomina é a concessão. Então, você esquece a exigência para poder viver com os outros. Agora, é preciso ter cuidado nessa questão que eu estou falando do bilionário. Entende? Porque você não pode ser tolerante a um nível que você vai viver com a pessoa que está fazendo o erro. Não dá. Vai haver um período muito longo ainda de exigência até conseguir conciliar. Não, isso é a pessoa que é burra, que é inexperiente, que é imatura. Uma pessoa que já começa a racionalizar as coisas, ela vai fazer concessão e vai acabar com as exigências. Nós não podemos estar exigindo as coisas dos outros. Entende? Nós não temos direito disso. Hein? Tudo é capricho, mania, processo de, vamos dizer, mito que a pessoa criou do egoísmo pessoal, o egão, o umbigão. Autocracia? Hein? Autocracia? Autocracia, totalitarismo, ditadura, entende? Outra coisa, arrogância, soberba, orgulho, tudo faz parte disso. Então, o problema nosso, sério mesmo, é fazer concessão. Não tem jeito para isso. Obrigada. Agora, é preciso ter cuidado, porque a concessão, a hora que passa da conta,
omissão, essa omissão vamos dizer, com parceria, acompliciamento. Tem hora, por exemplo, se nós ficarmos em silêncio, esse silêncio é acompliciamento. Nós estamos fazendo mal. Silêncio também faz mal. Isso é muito sério, a gente pensar na questão da cosmoética. Professor? Eu, por exemplo, eu meto o pau numa opção de coisa aqui que vocês já viram. Eu desanco com certas coisas, critico mesmo a religião, tudo que eu acho está errado. Não me interessa. A maioria tem uma tolerância, você tem que ser tolerante. Então eles viram para mim assim, você é intolerante. Tolerante é a vovozinha, que besteira é essa? Isso é bobagem. Eu não quero me acompliciar com isso. Como é que faz? Por exemplo, vocês veem como eu meto o pau, por exemplo, na mulher bomba, gestante bomba, homem bomba, isso é uma loucura. E o povo morre, vai para o céu, vai para o paraíso, cheio de virgem, esperando a pessoa. Loucura isso tudo. Agora veja, chega, gente. Agora, as religiões, de modo geral, por isso que eu deixei o Espiritismo. O Espiritismo é das melhores que tem aí, menos pior, mais tranquila, com opção de cor, mas não dá. É tudo dogma, tudo em cima, as federações é que mandam naquele povo, tudo uma escravatura danada. Não tem 13 de maio para ninguém, quer dizer, tudo errado. Então a gente não pode ser cúmplice disso. Você vai tolerar essas coisas, vai deixar isso passar? Se eu continuasse lá, eu estaria no buraco. E assim um monte de gente espírita estão no buraco. Está errado? Agora, vamos ficar mais uma vida nisso? Professor. Eu vim nessa vida para dar um jeito, pelo menos, acertar um pouco mais do que nas outras. E é o que eu quero também que aconteça com vocês. Então a gente tem que ser nu e cru. Tem que ser realista, transparente, veraz. Nós temos que ficar pela veracidade dos fatos, com todo o realismo. Tem lógica? Vocês pensam bem nisso. E outra coisa, esse é o princípio da descrença. Na página 111, na tecnologia, tem a técnica do elogio revigorante. E eu queria saber, assim, em que momento, como, sabe, quando você aplica essa técnica do elogio revigorante? Por exemplo, chega aquela criança que fez uma força danada e não conseguiu nada durante 2 anos, não estava bem no estudo. De uma hora para outra ela faz uma prova boa. Você não deve só elogiar, você deve exaltar, conviver com a pessoa, viver como é que é, dar força para ela, que aquilo, para ela fazer um novo patamar na vida dela. Aquilo vai revigorar a vida dela. No caso da pessoa que não está fazendo nada, tentar levantar outra forma, não, mas isso não ajuda. A gente vai elogiar aquilo que tem que ter uma consistência. Tem que né? ter um... Você não pode elogiar o zero. Na minha terra, o zero ainda não fez nada. Não sei se da de vocês já fez. Então, se ele é à esquerda, aí é que não faz nada mesmo. Não é para motivar, é para pontuar quando ela tem Não, é um problema terapêutico. Elogio é terapia. Tem que ser bem feito. Na hora certa, com a palavra certa, com a pessoa certa, na testemunha certa, no lugar certo. E outras coisas certas. Tudo que puder certo. Tá certo? Professor, eu queria que você desse um exemplo de aplicabilidade na fatologia aqui na 4ª linha, a relevalidade dos heterotrafares sem acompliciamento. Relevar é perdoar. Então você tem que perdoar os trafares, os vícios das outras pessoas sem acompliciamento. Por exemplo, eu perdoo o bilionário que não está fazendo nada, mas eu não tenho nada a ver com ele. Tchau. Eu não quero viver perto dele ou à sombra dele de modo algum. E quando isso acontece na dupla evolutiva, na convivência? Aí, minha filha, você tem que tentar dobrar aquilo. Se não for, tchau, para isso é que existe divórcio. Essas coisas têm que ser muito claras. Sim. Na vida humana é assim, tretou, relou, a pessoa escorregou, já dá problema. Entendeu? Tem que estar de olho. Da onde a gente pisa, para não cair no mata-burro, no buraco. É isso? A pessoa vai andando na rua e lendo a notícia do jornal. Tem um buraco aberto, ela cai dentro com o jornal e tudo. Você tem que estar de olho aonde a gente pisa. Não tem jeito.
Mas quem mais está com a concessão cosmoética na mão? Tem mais alguém? Agora, olha, observa bem a caracterologia. As categorias de concessões: criativa, cronêmica, econômica, emocional, energética, intelectual, parcial. A criativa, a concessão das criações pessoais, da criatividade ou da inventividade. Cronêmica, a concessão de tempo, oportunidade ou da própria companhia. Está vendo? Companhia é uma doação. Ninguém pode dizer que não tem alguma coisa para dar para os outros, sempre tem. Um olhar já é uma concessão, dependendo da característica, da natureza do olhar. Agora, econômica, a concessão financeira patrimonial própria da consim large, aquela que tem a mão mais, sabe abrir a mão na hora necessária. Emocional, a concessão da vida íntima ou da dedicação na sociabilidade. Energética, a concessão das próprias energias conscienciais ou dos auto-esforços. Intelectual, a concessão da ordem mental somática, ideológica, cognitiva ou analógica. Parcial, a concessão de segmento, fragmento, partícula ou percentual de algo valioso. Quer dizer, isso tudo também é muito importante no caso. Professor, aqui na binomiologia, o senhor poderia aprofundar o binômio concessões inevitáveis e concessões dispensáveis? Binômio, concessões inevitáveis e concessões dispensáveis. Há concessões que são inevitáveis. Por exemplo, você fazer para os seus parentes, gente da sua família, isso é inevitável. Isso aí faz parte do serviço e é você que tem que fazer. O filho, a filha tem que cuidar da mãe, do pai, depois de um certo tempo. Isso faz parte, é a concessão natural das coisas. Você não acha que é? Isso aí não tem jeito. Agora, os outros processos, aí varia de pessoa para pessoa, para ela ver como é que funciona. Agora, concessões dispensáveis. Por exemplo, você vai dar dinheiro para o cara que é mais rico do que você, numa hora que ele está bem, e você não está. Essa concessão é dispensável, é uma bobagem, você está fazendo besteira, não precisa disso. Entende como é que é? Então, o problema é ver a natureza, a importância daquilo que nós vamos fazer. Qual o objetivo? Qual a estrutura disso? O que se pretende com isso? Entende? Professor, outra coisa. Como a gente pode aferir quando a concessão está passando por essa questão do acompliciamento? Quando já está deixando de ser... Passando por quê? Quando, assim, como a gente pode... ter um parâmetro para perceber quando a concessão já está virando acompliciamento. Na hora que a pessoa desconfia, ela já tira o corpo fora. Se está na dúvida, você deve cair fora. Na dúvida, a gente tem que se abster. Entende como é que é? Você viu, não, já está passando da hora, então cai fora. É o melhor. A gente erra menos. Essa é a abstenção. Saltar de banda. Esse aí é saltar de banda positivo. Aldo, isso aí tem a ver lá com o último item da fatologia? Tem o aprimoramento do autodiscernimento quanto aos limites da ética. É exatamente isso. Tem que saber, né? Agora, o problema todo é o seguinte, são as suas concessões doadas ao outro. Isso que eu estou chamando aqui da heteroconcessão, àqueles, aos outros, aquilo que você está dando. Então, isso aí, às vezes, é importante, esses limites, né? Tem que saber. Porque senão, se uma pessoa começar a dar as coisas e depois aquilo criar um hábito para sempre, é preciso olhar muito isso aí. Em matéria de assistência social, isso é muito sério. E a dependência? Está criando dependência, qual a sua intenção? Às vezes, então, quem está doando está mal intencionado. Professor, uma prática comum, um mau hábito da pessoa que tem dinheiro... pechinchar, ou seja, tirar o dinheiro do outro. Né? Quer dizer, a pessoa tem dinheiro e quando ela vai negociar alguma coisa, ela pechincha e tira do outro que tem menos que ela. Como é que funciona isso? Tenta tirar do outro... Depende de ver o nível, porque, quais as condições, qual a intenção. Porque isso é uma coisa muito comum, né? Você vê, acontece muito frequentemente na sociedade. As pessoas têm dinheiro para pagar, mas elas barganham e ignoram.
Sei, mas agora o processo da barganha faz parte do capitalismo. Não, eu sei, eu digo, uma coisa é a barganha que E você sempre faz. é bom a gente barganhar, é sempre bom pedir desconto. Uma coisa é a barganha. Descontinho, fazer um negocinho. Agora, uma coisa é a barganha que você faz com alguém que tem dinheiro. Outra coisa é a barganha que você faz com alguém que não tem dinheiro. É isso que eu estou colocando. Aí depende. Às vezes aquela pessoa que tem muito dinheiro está comprando tudo aquilo para dar para os outros. Você tem um cuidado danado. Professor. Veja, não, se ela É que quem não tem dinheiro está não- arranjando aquilo para dar para os outros, até que vale a pena fazer o desconto. Você está contribuindo também. Sim. Né? Tudo é preciso de ver, gente, a intenção, o contexto, o objetivo. Qual é a meta que está ali? O que é que se pretende? A pretensão que está por baixo. Não é que assim, Valdo, a gente que trabalha na área da saúde, por exemplo, na área de humanas e ciências sociais, a gente trabalha com consultoria, com essas coisas. O pessoal tem o mau hábito de não querer pagar e não se cobra muito. Se cobra pouco, mas como é serviço, e como é serviço da área de humanas e área de sociais, é um problemão. Quer dizer, sempre, ninguém reclama de pagar o valor para o médico, mas na hora de pagar... Só dar o parecer cobrando. Não entendi. Deve dar o parecer cobrando. Pois é. Sempre. É nesse sentido que eu estou falando. É prestação de serviço, não é comércio de mercadoria. Você não dá. É melhor Sabe por quê? você não entrar nessa, É preciso né? de regular o problema social. O Professor. pagamento aí é uma necessidade. Professor. O que eu estava falando um dia desse, por exemplo, para o nosso amigo, é 100 mil cada parecer dele. Pois é. Tem gente que cobra mais. Você está cobrando, você já sabe que está cobrando um valor que está abaixo e tudo mais. E a pessoa vem Agora, barganhar. uma coisa boa é vocês uma coisa fazendo desagradável. uma listagem dos pareceres, como é que são. Mostra, olha, o nosso é dos mais baratos que tem na praça. Vê? Mostra. Isso é muito comum. Essas coisas tudo tem que ser preto no branco. Mexeu com dinheiro, você tem direito de exigir. Seja o dinheiro seu ou do outro. Se o comércio entra dinheiro, se há uma transação, a própria transa hoje tem dinheiro, chama prostituição, quer dizer, se vendeu da antiguidade. Agora, a transação, então, ainda precisa mais ainda do que isso. Porque você já faz a concessão assim, alguém está fazendo algum trabalho, você sabe que vai beneficiar um monte de gente, aquilo é uma instituição, você já faz, não cobra. Mas assim, não é essa situação que eu estou referindo. Não, mas agora você vai dar um parecer, que é o seu, e eles vão usar aquilo, é preciso de cobrar. Amanhã isso vai para o tribunal. Seu nome vai estar lá. Você deve falar isso tudo. Arranje os arrazoados. Por que é que você deve cobrar? E por que o preço é aquele? Toca na cara da pessoa. A saída. Ok. Você já pensou se eu começasse a cobrar meus pareceres? Né? Agora, você veja uma coisa. Professor. Eu evito de dar coisa assinada. Eu faço parecer, às vezes, até digitado, tudo, mas não tem nome. Por quê? Não estou cobrando nada, ninguém pode falar nada, eu não quero também que me enrole, porque amanhã você pode usar isso aí com outra intenção. Quero saber um pouquinho mais sobre isso aqui. Essas coisas todas tem. Eu já dei parecer do ponto de vista político, do ponto de vista, vamos dizer, empresarial, do ponto de vista de direito mesmo, uma opção de coisas. Entendeu? Coisa séria. E outra coisa, outros profissionais, por exemplo, muitos advogados já usaram meu parecer, colocaram lá, foi lá, pesquisaram, viram direitinho o que estava falando, colocaram mão, pronto, e cobraram, ganhar dinheiro com isso. Aí de mas sabe. Você está entendendo? Agora, aí do ponto de vista político, do ponto de vista de construção, por exemplo, alguma coisa que está em andamento, tudo isso já dei. Outra coisa, do ponto de vista político, igual aqueles caras que me pediram para ver o negócio do Rio, que era processo de reorganização do Rio. Eles vieram me perguntar, eu tive que ir lá, Menezes Cortes, ver aquele monte de gente com os técnicos tudo lá dentro, e aquela big, sabe, o plano feito em cima de uma mesa imensa, a maior que eu já vi, sabe? E aquilo vivo lá dentro. Eles queriam saber isso e aquilo. Eu dei opinião para tudo. O negócio não cobrei nada de ninguém. Eles seguiram muita coisa que eu falei. O pior da história é que lá tinha uma opção de gente que estava dando conta dos meus pareceres na hora.
Eu liquidei com todo mundo. Não, anota aí. Tinha uma moça que estava... Anota aí. Liquidava com aquilo. Eles acabaram no fim, opção de coisa que eu fazia seguido que eu falei. E era contrário os negócios dele. Agora tudo problema do Rio. Estou dando um exemplo do que é. Entendeu como é que é? Professor, por favor, na 112, acabativa, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre endosso sentimental, psicossomatologia, neutro? Acabativa interassistencial? O que é que você está falando? Endosso sentimental. Endosso isso, remissologia, sentimental. desculpa. Remissologia número 8. Pois é. Agora, o endosso sentimental, o problema é dar para ela aqui, né? Ela não sabe, é preciso dar para ela. Deixa eu ver onde é que está. Primeiro, agora eu estou aqui com a técnica sua. Deixa eu ver que aqui a gente sabe onde é que está. Ele me deu uma listagem. Eu vou direto ao assunto. 24. Ué? Ver se está funcionando. Não, ele está mais avançado. O seu. Um pouco para frente, mas chega perto. Vamos ver se está aqui. Aí você fica escrevendo demais, dá trabalho da cara. A culpa é de vocês, né? Fica fazendo tertúlia todo dia, dá nisso. Passa para ela lá, ó, que já está tudo aí marcado. É a folha. Professor. Sim. Aqui. Onde é que é? Aqui. Eu. Ah, sim. Na exemplologia, tem a concessão cosmoética intelectiva, a relativa a ideias. Como é que é isso? É a concessão relativa às ideias. Quer dizer, você abre mão de certas ideias para conviver com a pessoa. Entendeu? Faz aquilo que nós chamamos de, vamos dizer, admiração e discordância. Você sabe, o nome admiração e discordância é justamente isso. São certas coisas que a gente pode fazer. Pode dar um exemplo, assim? Eu, por exemplo, me dou bem com o Arlindo. O Arlindo se dá bem comigo. Nós toleramos uns aos outros, um ou outro. Isso é uma tolerância recíproca. Está entendendo como é que é? Está melhorando. Você está entendendo o que quer dizer? Então, não, isso é uma pessoa, por exemplo. Vamos supor uma pessoa que você convive com ela e ela tem determinados princípios que você não está de acordo. Por exemplo, ela fuma. Se ela não fuma perto de você, você aguenta ainda chegar perto dela, conversar, resolver as coisas. Você não fuma. Sim. Você faz uma concessão ideológica até um certo ponto no processo aí, que é o tabagismo dela. Sim. Desde que não ofenda você. Ok. Vai fumar lá fora, vai fumar no fim do mundo, mas... Aí expande isso até para princípios, valores, e assim vai, né? E por aí você vai pôr em todas as áreas de manifestação, de convívio. Ok. Claro. Professor, aqui no B, para a fatologia, a penúltima linha,
o percentual admissível de concessões cosmoéticas dos amparadores extrafísicos de função diante das imaturidades dos amparandos. O que você quer? Eu gostaria que o senhor explicasse aí como é que funciona isso. Por exemplo, eles geralmente dão até uns 3% de erro, eles perdoam. Né? Sabe que a pessoa ela é capaz de entrar naquilo. Agora, se a pessoa persiste muito naquilo e tema demais e não quer mudar, eles vão embora. Mas tem esse processo do percentual admissível de concessões cosmoéticas. Eles não podem ficar mais, porque se ficar, eles vão ser coniventes, vão ser cúmplices, comparsa. Entendeu? Eles vão entrar na quadrilha que a pessoa está formando, uma quadrilha de interprisão grupo kármica. Nesse caso também, eles dão uma orientação através das sincronicidades, das sinaléticas, para a pessoa... Não, eles dão todas as dicas. Se a pessoa quiser, ela fica sabendo de tudo. Entende? Já viu tudo? Então, tá ok. É uma fera, uma técnica. É. Não, tem direito à folha, se você quiser, para pagar o serviço. Mas olha, o que você não entendeu mais disso? Eu queria saber esse percentual, né? Mas seria os 3%, vamos dizer, se a pessoa ela não, começa a se dar conta... Isso é o que a gente fala, né? Isso aí é o modo didático que eu arranjei para expor. Sim. Entendeu? São 3%. Quer dizer, a pessoa, ela custa às vezes entender as dicas que o amparador dá. É isso que eu estava querendo chegar. Ele faz uma sugestão fraterna, mas a pessoa custa, porque ela está embotadinha, ela tem, assim, apriorismo, ela tem ideias próprias, preconcepções. Isso bloqueia aquela compreensão, o entendimento. Então, eles deixam até ver se a pessoa entendeu. Se ela entende e persiste, eles vão embora. Tá ok. Eles deixam. Eles não podem se acumpliciar. Amparador não pode passar da conta para mais, que é o estupro evolutivo, e não pode passar da conta para menos, na hora que ele se acumplicia. Eles sabem disso. E outra coisa, eles têm uma capacidade enorme, que não dá para comparar com a nossa, devido a estar se manifestando diretamente pelo psicossom. Eles não têm restringimento físico. A minha diferença com o consciex é o restringimento físico. Okay. A de vocês não é tanto, que a sua inteligência é superior a isso, mas a minha, por exemplo, eu tenho esse problema. Isso aí, para mim, é um negócio sério ainda. Okay. Hein? É a intencionalidade prática, é a vivência. Que não adianta falar, não, a minha intenção é essa, e fazer outra coisa. Eu posso dizer que existe um limite para a concessão? Existe sempre. Seja qual for a concessão, sempre tem um limite. Porque você pode ter um limite que é necessário, que a sua concessão está passando da conta, ela é boa, mas está fazendo mal. Mas Há o caso do meu amigo, que eu sempre ajudava para fazer assistência. Então mandava um dinheirão para lá. Foi assim, foi feita uma gráfica, foi feito um departamento enorme, começaram a editar livro, tudo eu pagando. Ninguém sabia que eu fazia aquilo. E eu mandava o dinheiro diretamente para ele. Passam alguns meses, eles me mandam uma carta assinada por todo mundo que trabalhava lá. Não manda mais dinheiro para o fulano. Ele está usando isso, uma parte, para comprar drogas. Que ele ficou toxicômano. Eu parei. Agora veja, se eles não tivessem me avisado, eu teria colaborado inconscientemente. E outra coisa, ele morreu mais cedo. Ele morreu no hospital. Depois disso, a toxicomania acabou com ele, morto. Mas esse limite... Sabe quem é que eu estou falando? Você já tinha falado desse caso. Você já falou desse caso, mas eu não sei quem é, mas para cada caso, acho que existe um limite, né? Isso é... Cada caso você tem que ver tudo e ver qual é, de fato, a verdadeira intenção. O caso todo é esse.
Mas Agora, na dúvida, se você tem dúvida, você se abstém. Mesmo no caso de assistência. Pois assistência é. também Assistência existe. que, na dúvida, você vai continuar a fazer a última assistência, às vezes vale a pena, a última. Entendeu? Mas eu digo uma Mas não siga mais depois. Porque assistência não financeira, assistir, sei lá, com. Certo. Até isso não, existe um limite limite todo também. tipo. Agora eu estou falando da assistência financeira, porque é essa que é o jogo mais forte, né? Que todo mundo está atrás, né? É a facada que dá um torcer. Antigamente o nome disso era uma facada. Eu vou dar uma facada ali no meu padrinho. Né? Tirar dinheiro dele. Então a gente vendo com dinheiro, você tem ideia de o resto tudo, né? Tudo mais. Mas professor mesmo assistência energética pode haver um limite também. Não, assistência energética é a mesma coisa. Todo quanto é tipo. Eu vou começar a fazer a aquavoltaica da pessoa todo mês, durante 6 meses. Isso tem alguma coisa errada nisso. E quem é que é o maior responsável? É quem está fazendo o aquavoltaico. Isso não tem motivo, não há razão para uma coisa dessa. E a pessoa tem que fazer o negócio, tira lá o que for, mas depois ela tem que reagir. Se não está reagindo, você está se acompliciando, você virou assediador igual aos outros. Então, dinheiro, energia, boas ideias, tudo isso pode assediar os outros. Pensa bem, as boas ideias que você tem, você pode ser assediador dos outros com elas. Se você começar a ser exigente mais, você está assediando. Mesmo as ideias da conscienciologia, você não pode... Ela tem um limite... É o que eu falava no início do Instituto, a hora que o povo começou a ver o alcance, que é isso. Pessoal, vocês não podem usar as verdades relativas de ponta da conscienciologia como um tacar para rachar a cabeça dos outros. Tem que respeitar os outros e deixa para lá, é quem quer. Vocês têm aqui informar, comunicar, mas não doutrinar, nunca. Não dá para dogmatizar essas coisas, nós metemos o pau em dogma o tempo todo. Por isso que é muito importante o princípio da descrença, porque a pessoa vai ter experiência própria, ela vai sentir isso tudo na pele. Fazer o bem, apenas assim, sem mais nem menos, é um perigo. A pessoa está pensando que está fazendo bem, está fazendo mal. Tudo a gente tem que ponderar. Quem é que ia falar? Professor Valdo, aqui. Em fatologia, na 6ª linha, o senhor poderia exemplificar concessões cognitivas e a relação com a delegação calculada de poderes? As concessões cognitivas é aquilo que você concede em matéria de ideia. Então, você dá as ideias para a pessoa e respeita aquilo, porque aquilo que eu estava falando dá, vamos dizer, o respeito que você tem, a admiração que você tem e a discordância também que você mostra para a pessoa. Agora, a delegação calculada de poderes. Você nunca deve dar poder para uma pessoa que você não conhece bem o perfil. Senão você é cúmplice indiretamente daquilo que ela está fazendo de errado. Indiretamente você produziu aquilo. Você é a autor intelectual. Você é... Entende como é que é? Então, isso tudo é preciso a gente pensar. É a delegação calculada de poderes. Então, a gente não deve ficar com os poderes todos na mão. O ideal é delegar os poderes. Praticamente toda manhã eu falo isso para a gente que aparece lá embaixo para falar comigo. Sempre tem um caso, um ou outro, sempre tem. Distribuir, você está entendendo? Os atributos, as atribuições, as funções, o trabalho. Isso aí é uma necessidade, mas a gente tem que saber fazer isso. Então, você dispor do poder que você tem é um senhor problema. Tem que pensar muito. Você vai dispor quando? Por quê? Baseado em qual razão? Para quem? Qual o perfil dessa pessoa? Isso é um perigo. Tem que examinar tudo.
Então, uma coisa muito interessante é isso. A maioria busca poder. No entanto, você dá o poder para alguém, precisa pensar muito. Por isso que a questão, por exemplo, da aclamação, tem que a gente conhecer toda a biografia da pessoa. Por isso que esse negócio dessas eleições, por exemplo, que nós temos aqui, na política moderna aí do capitalismo selvagem, está tudo furado, né? Isso tudo é errado. A gente participa porque não dá para tirar o corpo fora, que fica pior. Mas que está errado, está. Professor, até porque o partido já delimita quem vai poder concorrer, né, Val? Ah, e o partido não tem. Então ele já estabelece entre eles, você não tem muita opção. Não tem nenhuma formação filosófica positiva de assistência. A maioria só quer roubar. O político hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, de todo lado, ele quer se manter no poder. Todo conluio, tudo que ele mistura um com o outro é para o povo se manter no poder e não sair. Ou aumentar aquele poder que já tem. Observa que é só isso. Eles não vê processo de povo, não vê nada. O povo entra aí de gaiato. Demagógico. É. Quer dizer, nós somos os gaiatos dessa política moderna, desses países do terceiro milênio. Professor. Os gaiatos estão aqui. Aqui. Quando a gente fala em concessão, é importante não cair na complacência nem na conivência, né? Na complacência e conivência estaria o processo da pusilanimidade. Você não quer, não quer assumir. Falta testosterona. Agora, o problema sério também que existe nisso, antes disso aí, é a tolerância. Esse negócio de tolerância é um negócio terrível, difícil da pessoa conviver com isso. Primeiro, se você tolera, é porque você é superior ao outro. Segundo, se você não tolerar, você não consegue viver a vida humana. Porque na própria dupla, muitas vezes, você ou concede, né, ou faz a concessão, ou acaba sendo complacente, ou acaba sendo conivente, ou acaba cobrando excessivamente o outro também, né? Esse meio termo, como é que você pode averiguar isso? Aí você sabe onde é que você fica. Você vai até que nível? Qual o limite? Então, o processo de concessão tem que ser estudado, a tolerância tem que ser estudada, a complacência tem que ser estudada. Por isso que é que eu tenho o problema da irreverência. A irreverência é um grito, vamos dizer, que não tem outra saída. Não dá para degolar a pessoa se você é irreverente. Não dá para fazer o sarcasmo, você é irreverente. Não dá para nomear a pessoa com os nomes todos e etc. Tal, você é irreverente de modo geral e generaliza a irreverência. Religião é uma besteirada. Eu não estou falando quem é. O religioso tal, o religioso disso, vocês. Eu coloquei todo mundo no mesmo saco. Isso é terrível. Agora, sob certo aspecto, esse meu modo de fazer é mais sério do que se eu nomeasse. Por quê? Eu estou pegando a coelhada toda, não é um coelho só. Em muitos casos, essa linha ela é tênue, né? Você entre conceder e ser conivente, né? Para poder avaliar. Agora, os processos nossos errados são os milênios de tabus, mitos, superstições e tolices. E a maioria disso está na base da religião. E as religiões são ainda as bobagens mais defendidas na face da terra. Eu sei por causa do negócio espiritismo que eu deixei faz 43 anos. Como defende essa bobajada toda? Besteirada. É de morte. Religião, por isso que eu acho bom, estou torcendo de alegria com esses autores que estão surgindo agora, as dezenas, tem mais de uma dúzia já, falando sobre o negócio de religião. É preciso, porque senão vai ter bomba atômica aí amanhã, como é que fica? Esses países que estão aí já têm bomba nuclear. Como é que fica isso? O Irã hoje... Pelo menos bomba suja eles têm. Não sei se você viu. E os caras são tudo fanáticos religiosos. Como é que fica? Você vai confiar num fanático? Você vai pôr uma metralhadora na mão de um fanático? Isso é um perigo. Agora, e uma bomba nuclear? Saiu agora na TV. Eles têm que começar a falar nisso. Os governos vão ter que se mexer. Aí eles vão ver que esses erros
esses mensalões, esses roubinhos aqui, ficaram tudo pequeno. Outra coisa, aquele roubo de bilhões lá daquele Maddox, aquele cara lá, ó, que lá vai ficar pequeno. A hora que soltar a bomba aí desse povo, como é que fica? Uns matando uns aos outros? Porque esses fanáticos, eles não vão ver que a geopolítica não permite a bomba nuclear. O país está aí, o vizinho, eles metem bomba lá no vizinho, vai na casa dele. Eles só vão ver isso depois de matar muita gente, matar eles mesmos. Como eles não estão interessados nesse negócio de viver, gente, escuta só, tem cara desses que já saiu, meteu uma bomba, matou 50 de uma vez. Quem matou 50 não é capaz de matar 50 milhões? Amanhã vai ter o cara com a bomba atômica para matar um monte de gente. Que matar um, ou matar mais um, mas não interessa. Está faltando isso, a imprensa ainda não vê essas coisas, o povo ainda está falando isso. Como é que fica? Isso não tem lógica para você? Eles ainda não foram lá porque não sabem mexer com o processo. Eles são químicos de bombinha. É de, sabe como é que é? Trinitoluol, um negócio aqui pequenininho. Agora veja, e amanhã quando tiver uma bomba? A hora que o cara souber dirigir um avião, como é que vai ser? Hoje eles estão falando muito em míssil. Para mim isso tudo é bobagem. O problema todo é uma bomba suja na mão de um cara que quer ir para as 11 mil virgens. Como é que fica? Alguém tem que estar falando isso aí, está tudo errado. Eu acho que o povo está muito braço cruzado perante essa realidade. Agora, eles ficam muito preocupados com coisinhas pequenininhas, regionais, locais, etc. Não estão vendo o processo, a coisa muito séria. Começaram agora a preocupar com esse negócio lá, Kyoto, ecologia, etc. Eu acho que isso aí é muito pior. Esses americanos estão tudo bobeando, devia de saber disso. Como é que fica? Os judeus, por exemplo, eles são muito fanáticos também com as coisas deles, senão eles já teriam visto. Tem gente inteligente lá no meio. Por que ainda não viram isso? Agora, eles ficam enrolando, ficam levando o negócio. Não há uma diplomacia boa nessa história. Como é que fica? Mas, por exemplo, o que você recomendaria de fazer? Um ataque preventivo, que eles chamam, aquela coisa toda? Não, eu acho que tinha que reunir tudo isso e mudar a ONU. Tem que começar pela ONU. Eu já falo isso faz dezenas de anos. Sem isso aí não vai. Enquanto os países estiverem pensando nisso aí, vai ter que matar a gente. Eles vão se matar. Enquanto a ONU estiver... Eu acho que isso vai acontecer. Vai morrer muita gente. Duas coisas. Vai ser inevitável. Eu não vejo saída para isso. Ainda há pouco saiu na TV que o Irã testou uma ogiva nuclear com tecnologia de ponta que os Estados Unidos e a Inglaterra acabou de testar. O povo só ficou sabendo que os judeus tinham a bomba atômica porque um cara denunciou, delatou. Senão ninguém teria sabido. Tudo é primo, judeu e... Agora, a outra coisa, a sincronicidade, eu não sei se você chegou a ver a entrevista da Veja dessa semana, que é com um judeu, a chamada é falando que não se deve dar concessão, não fazer concessão. E justamente dentro desse tema que a gente está discutindo. E ele é a favor de não fazer algumas concessões no processo da paz, que tem que intimidar todo aquele raciocínio. Mas está tudo errado. Está tudo errado, justamente. Agora, tinha que reunir os países e decidir as coisas. E liquidar com isso. Agora, eles ficam com muita conversa e são levados no bico. Se o Irã tem mesmo, ao que tudo indica, já tem tudo. Cadê hoje no Guardian? Como é que fica? Agora, está todo mundo com medo. Os Estados Unidos têm medo disso. Eles já têm bomba, tem ogiva, como é que fica? E outra coisa, hoje o problema é uma aldeia global em matéria de tiro, né? Você dá uma cuspida aqui, pega qualquer um, em qualquer lugar da Terra. O problema é a bomba perdida, né? Começar a ter bomba atômica perdida. Valdo... A coisa mais fácil que tem é sair com um avião. Aqui, ó, por mais que eles façam as coisas, não dá para segurar os aviões todos. Vocês sabiam, que ninguém falou muito isso aí, arranjaram aqui aqueles aviões não tripulados para ver
Eles deram um tiro num, derrubaram o principal, que era o mais caro dele. Ninguém falou nisso, saiu do jornal. Eu desconfiei disso, assim, morreu o assunto, acabaram com o avião, eu falei assim, foi justamente isso, mas ninguém sabe. Eu desconfiei do negócio, disso. Disse que o principal aeromodelo... Que era israelense, inclusive, acho. Mais caro. É, israelense, inclusive. Tinha um avião desse que é caríssimo. Uma nota. Dizem que os traficantes acabaram com ele, igual esse da do Rio, do helicóptero. O secretário do Rio falou que o Rio é um estado seguro. Deu ontem que o Rio é um estado seguro. Que não tem violência. Que não é. Que é só. Falou isso? Ninguém deu secretário de segurança, julgar tomate. Secretário de Segurança do Rio, junto aos deputados. Falou que o Rio é seguro, que ele só tem núcleos de violência dos traficantes, mas que não é possível pequenos núcleos colocar em pânico 16 milhões. Então ele começa a falar, cada bairro, né? Ele deu o nome de todos os bairros principais. Valdo. Agora, gente, é uma vergonha, né? Em pleno terceiro milênio, como é que tem gente querendo tapear a gente? Parece que a gente nasceu ontem, nós somos tudo burro. Somos uma corja de topeiras, é isso? É assim que eles pensam. Valdo, agora os malucos desse do Irã, eles podem repassar essa bomba para um grupo terrorista para jogar, sei lá, nos Estados Unidos ou outro país. Isso é possível, né? Eles estão fazendo isso. Eles podem fazer isso porque são malucos e vão ver as virgens então, lá, o agora diabo. ele vai pedir para dar mais longe, mas aquilo vai acabar indo na cabeça deles. Então vai matar muita gente até o povo aprender, não vai ter saída. Olha o Japão. Enquanto derrubaram lá 2 bombas para matar 22 mil pessoas de uma vez, presta atenção, a guerra não parou. Tudo fanático. Fanático com o quê? Religião. Povo do Iruíto, aqueles negócios todos, do imperador, aquela loucura. O japonês é tudo dos mais fanáticos. É igualzinho que a gente está vendo agora. Mas eles podem pegar... Vai ter bomba nisso aí. A bomba atômica é a última rácio. É o NEC plus ultra. Que eles têm homens... Às vezes vai segurar isso por mais um século. Vamos ver como é que fica. Mas, aí vem novas com os réus. Vamos ver quem é que vai aparecer. Existe a possibilidade, já vi na imprensa, também de bomba suja ser usada não, por terroristas. Não, eu estou falando bomba também. suja, não estou precisando de bomba... Não, pode ser a suja. Soltar a suja vai fazer um rombo e outra coisa, vai ficar a radioatividade. E como é que fica? A radioatividade precisa de 50, 100 anos para limpar o ambiente. O povo esqueceu, olha só aquele Césio, uma bobaginha, um aparelhinho desse tamanho. Olha o que é que não deu lá em Goiânia. E por aí vai, né? Tem uma série disso. Olha aqueles problemas lá da Rússia. Né? O que é que não teve? Uma usina que saiu, alguma coisa? Chernobyl. O negócio é sério. De modo que eu vejo é o seguinte, as concessões cosmoéticas têm que ser estudadas, que você dá e que você retira. Que você entra e aquela que você nem chega perto. Está fazendo 20 anos da queda do Muro de Berlim, né? Que tem uma relação direta com a Reubex. Você tem algum comentário disso daí? A repercussão da comemoração disso? Não, isso aí ajuda. Mas veja, o povo fica muito entusiasmado com isso, mas agora tem coisa pior do que naquela época. Né? Esse negócio da bomba que eu estou falando aqui é pior do que o Muro de Berlim. E outra coisa, o Muro de Berlim não caiu nada. Né? Olha o que é que Cuba está fazendo. Do mesmo jeito, daí continua tudo do mesmo jeito. O que é que esse Gil lá está fazendo lá na Coreia do Norte? Mesma coisa. Tudo é muro. Essas ditaduras estão... Como é que fica? E outra coisa, abusando de todo mundo, né? O cara da Coreia do Norte mostra aquela força toda, igual o Hitler, aquela coisa toda. Como é que fica? Professor... E irmãos, hein? Estão lutando contra os da Coreia do Sul até hoje. Professor Noir, sobre isso que a gente estava há pouco discutindo, falando do Irã... Quando a gente começa a analisar isso, a gente tem que ter uma isenção, tem que ter uma concessão cosmoética, né? Porque se a gente usa um termo assim mais agressivo,
Que na hora que eu escutei aí, não, mas lá tem que ser coisa mais agressiva, pois é, eu senti uma opressão, eu em mim senti. E aí peguei o microfone para falar, quer dizer, a gente não tem que ter o pacifismo, quer dizer, interno, um pacifismo real. Não é pacifismo idiota. Não é idiota, a gente deve estudar. O inteligente fala tudo na cara. Tudo na cara, tudo na com cara, cosmoética. Não deixa para amanhã, não tem meios termos, fala a verdade. Olha, eu sou da paz, sou contra a guerra. E você é um palhaço? Guerra é bomba atômica, é estourar os outros, é matar os outros, é guerra. Você é guerreiro, não quero nada com você. Mas a ofensa, eu sou da paz. Isso é pacificação, estamos isso você está estudando. colocando os limites, está sabendo onde você pisa. Você não está sendo cúmplice. Isso ser complacente, bonitinho, generoso, isso aqui é um perigo. Caridade, por exemplo, às vezes faz mal. Essa caridade que fala isso tudo, é humildade que eles falam, isso tudo está errado. Isso é erro. Mas aí quando a gente genuflexão. E qual é o objetivo? Quer dizer, ficar só na... O objetivo é esclarecer, é tares, esclarecimento. Isso que eu estou falando aqui não esclarece? Vocês vão ver com o tempo, a situação, isso tudo aí que eu estou falando vai acontecer. Pois é. Tem que olhar, é a coisa mais fácil que tem, gente. Eu escrevi o Homo sapiens pacífico para isso. Agora, eu não coloquei aqui Homo sapiens belicosos. Não. O tema é pacíficos, que a gente tem esperança que o povo vai olhar mais a parte da paz. Isso foi agora, um a maioria avanço, né? procura meu livro para meter o pau. Porque eles são belicistas. Então, professor... Ficam danados da vida com isso aí que eu escrevi. Teve esse avanço do Homo sapiens belicosos para o Homo sapiens pacíficos. Pois é, mas agora... Houve um avanço. Belicoso que fica. Avançou no amor puro, né? Pacífico, né? Sem complacência, o amor puro sem complacência. Fazendo estudo... Não, o amor puro, ele não é complacente. Sim, sem complacência. Ele não é complacente, o amor puro. Sim, não é. Não é. A mãe chega para o filho, filho, me dê esse revólver, meu filho. Não saia com esse revólver. O filho não dá e vai embora. Isso é complacência? Isso é amor puro? É amor puro? Deixou o filho ir lá matar a namorada, porque viu com o outro cara? Todo dia o Medical Detective apresenta casos desse lá. Todo dia. E é tudo caso, ó. Tem político no meio, grande industrial, pesquisador, cientista, tudo no meio. Tudo que foi vítima disso, mulher, homem. O que dá mais é lógico, é mulher, né? A maioria das vítimas são mulheres. Mulher que apanhou do marido, mulher que não sei o quê, mulher disso. A maioria por dinheiro e por herança. Então, é um perigo esse negócio de seguro. Eu vi falando isso, nos Estados Unidos é um perigo. Seguro dos Estados Unidos é caminho do crime. É um perigo. Gente, olha, pega aí uma coleção do Medical Detectives. Vocês vão ver dezenas de casos que o cara matou por seguro. A mulher matou por seguro. A mulher mandou matar o outro por seguro. Tudo visando seguro. A primeira coisa que os pesquisadores veem antes do microscópio é o seguro. Tem seguro? Como é que é? Por que é? Quer dizer, é uma vergonha. Agora, veja, isso é o capitalismo selvagem dos Estados Unidos. Lá dá mais esses casos do que aqui no Brasil. Né? Aqui mais é tóxico atualmente. Quando tem muito crime, o processo é tóxico. Né? E com gente moça. Uma coisa boa que tem é o seguinte, que nem todo mundo tem o tóxico sem usar. Porque se tivesse, ia matar muito mais gente. Se isso aumentar, vai ser pior. Que as pessoas matam uns aos outros, porque é só aqueles que têm tóxico. É o que está devendo para o outro, é o que não quis dar o tóxico, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, você já pensou? Se todos nós tivéssemos um tóxico em casa, está danado. Pois é, agora se legalizar vai ter essas coisas todas. Se devia o que vai acontecer. De modo que esses que querem legalizar estão arranjando esses argumentos terríveis que eles arranjam. Agora veja, as Conselhos chegaram. Né? Vamos ver agora os próximos tratados das Conselhos. São várias coisas, vocês podem esperar que vão acontecer.
No meio desses caras que estão combatendo aí as religiões, deve estar aparecendo também com os réus. Se vamos examinar quem é que está aparecendo. Tem muita bobagem no meio disso. Agora, eles vão começar a se digladiar entre eles. Eu estou esperando isso para ver o que vai dar. Quero examinar o que vai dar. Tem muita coisa ainda que vai aparecer disso aí. Agora, os livros são interessantes, vale a pena. Professor Waldo, no ar aqui. Na página 111, na parte de legislogia, o senhor coloca o estudo aprofundado das leis da cosmoética. Que tipo de indicativos demonstram que esse estudo, o estudo das leis da cosmoética está sendo feito de forma aprofundada? Como avaliar isso? A primeira coisa é a teática. Não adianta nada se estudar se não tem a teática. Tem que ter a teoria e tem que ter a vivência. Então, a primeira coisa é ver, a pessoa tem experiência disso? Ela já vivenciou o processo? Há quanto tempo ela conhece a conscienciologia? Por aí vai. Agora, eu estudo aprofundado das leis da cosmoética. Primeira coisa, peça para a pessoa, por exemplo, me dê seu código pessoal de cosmoética. Por aí você pode avaliar claramente se a pessoa é superficial ou é profunda. O indicativo desse aprofundamento seria a pessoa já ter o código pessoal de cosmoética dela estabelecido. Não, e ver o que ela já fez na vida. Que deu o fruto, que deu o produto. Eu não estou falando livro educado, qualquer coisa. O que é que tem de útil? Tem a ver com saldo, com isso. então. Qual saldo? O saldo. Uhum. Solta, indica. Isso aí eu acho que é uma coisa até fácil da gente ver, né? Não é tão difícil, não. Escuta, você recebeu a listagem lá da democracia plena, né, do Vasconcelos? Você está falando comigo? É. O Antônio falou que mandou e-mail. Ele vai reenviar, porque eu ainda não recebi não, mas eu comentei com ele. Ele falou que você tinha mandado, né? Ele mandou para o e-mail errado, mas eu... e-mail errado? Ele mandou para... Antigo. Ele mandou para o próprio Vasconcelos. Antigo, não, né? antigo. Não, você não mandou de volta para o Vasconcelos, não, né? Porque esse povo tem que mandar uma o e-mail desatualizado, ele está com o e-mail desatualizado. Tá certo. Mas eu já falei com ele, ele vai mandar. Agora, sabe por quê? Para mim, é porque ele está preocupado com a irmã Angenada, aquele cara lá do Irã. Ele deve ter mandado para ele. Deve ser isso. Não é isso? Professor. Ele armazenou lá no cara. Armazenou. Não, o Lula está procurando todos os capetas, diabos entende? E satãs que tem na terra para ficar amigo dele. Todo mundo. Se vocês arranjar qualquer um aí esquisito, pode mandar que ele vai lá, tira a fotografia, põe o chapéu de acordo com o momento, tudo. É o Lula, né? Voltando àquela questão da concessão dentro do contexto familiar, né? Quais são os indicadores para você poder saber se está sendo tolerante, conivente, se está cobrando demais ou se está sendo complacente? Me mostra aí a família, mostra os detalhes que eu te falo. Vamos supor que dentro da família um componente lá tem um desvio até financeiro, né? Vamos supor. Você vai... Quem que ele é seu? Irmão. Primeira coisa, você tem alguma coisa que ver com ele? Você tem os seus bens? Não, você pode ajudar. Compartilha alguma coisa com ele? É que muitas vezes você pode ajudar a pessoa diretamente com um esclarecimento, mas ela não quer ainda esclarecimento. Mas você tem, aquilo é compartilhado com ele? Não. Então acabou, deixa para lá, cai fora, vai para outra cidade. É a hora, deixa para lá. Se você não quer mudar, deixa para lá. Se você não tem acompliciamento, deixa ele se estrepar. Agora, fala com ele para arranjar advogado, desde já, dá umas indicações antes de você ir embora. E depois você dá tchau. Porque você vê que a pessoa, às vezes, ela passa anos e não quer mudar, e a cobrança não é adequada também. Mas agora, veja, se já passou anos, quem está bobeando é você. Né? Essas coisas não deixa passar anos. Você toma uma atitude e mostra o exemplo de imediato. Senão, você está se compliciando. Se passou anos, você tinha oportunidade, estava lá, estava junto e não fez nada, também é cúmplice. Você até Isso que eu estou falando, há cumpliciamento tácito. Presta atenção nisso. Nós já trouxemos uma aqui, um verbete chama mirmidomi. Mirmidomi. É isso.
Olha que tem aí. Eu não sei se já tem aqui, mas... É porque me parece que você tem que deixar a pessoa te procurar, né? Não adianta mais você insistir em tentar ajudar. Você tem que deixar a pessoa procurar, porque se ela procurar, ela vai fazer alguma coisa, né? Se você ficar insistindo, você não vai ajudar muito. Não, não é isso. A gente vai até um ponto e abre o jogo. O que falta, gente, com a maioria de nós todos, nós temos errado através dos milênios, é ficar no meio termo. A gente não abre o jogo. Você pensa, mas não fala. Se você fala, você falou pela metade. Se você vai explicitar, você só começou, não acabou. Isso está tudo errado. A gente tem que ir, tudo, claro. Por isso que eu falo para certas mulheres, seja homem ou mulher, e falo para homem, cadê o seu testosterona aí? Como é que é? Arranja testosterona. A gente tem que ter a planificação para viver e mostrar a gente claramente. Não podemos ficar no meio termo, senão não vai. Valdo. Agora, quando você admite uma coisa, você já admite sabendo de tudo. A intenção é essa. Entende? Você pode até colaborar para ver se melhora aquilo, você entrar lá dentro. Eu mesmo já fiz isso. O Espiritismo foi isso. É isso que você acabou de falar. Por que você acha que as pessoas aqui, até mesmo na CCCI, têm essa dificuldade de expressar o que pensa, o que a opinião? E a maioria está o braço cruzado dentro da banda passando. Agora, o processo é o seguinte, tem certas coisas que tem que pegar o rabo de foguete. Ou se não, sair fora, porque senão o foguete cai na cabeça da pessoa. Cair fora dali, sair daquele contexto. É uma saída. O que a gente pode fazer para melhorar essa cultura? Quer dizer, criar uma cultura das pessoas colocarem o que pensam, se posicionarem. Coloque os princípios da conscienciologia, informe o povo. É o que eu estou fazendo aqui com você nesse instante. Você vai fazer isso com os outros. O caminho é esse. Nós já temos aí os princípios básicos, os grossos, eu já praticamente passei todos. É o problema da cosmoética, da prioridade, do discernimento, da evolução, do ideal de cada coisa. O processo agora é vivenciar isso. Agora, é preciso ter coragem. Uma coisa que vocês não podem falar para mim é que eu seja covarde. Eu não sou. É uma das coisas que não me pegam há muitos séculos. Eu não sou covarde. Eu falo as coisas na cara. E enfrento tudo que eu disse. Eu defendo meu ponto de vista. E outra coisa, quando eu defendo com toda a inteligência que eu já consegui arranjar. Meto os cachorros, abro o canil, tudo que eu puder. Se não, quem é que eu sou? Isso tem a sou ver... o quê? Bambu? Bambu vestido, como eu falo que a pessoa é? Tem a ver com o que você fala do homo determinatus, né? Homo determinatus. Quer dizer, é uma manifestação disso também. Agora, eu sou determinado, mas ao mesmo tempo eu cuido do bicho, cuido da pessoa que está doente, sou complacente em certas coisas, se há uma doença, se há um processo, é outra coisa. Entendeu como é que é? O povo vem falar que eu sou burro, que sou besta, que passo da conta, porque estou ajudando demais. Escuta, tem várias pessoas no Instituto, se não fosse eu segurar a barra, não estariam aqui conosco. Estava no Instituto. Eu era o último a dar qualquer coisa. 1 ou 2 ou 3 só, homens e mulheres, que eu falei, é melhor você se retirar, porque você não tem mais ambiente aqui. A maioria eu segurei tudo. E a pessoa passou por cima daquilo. Por exemplo, o processo de acariação. O povo está custando a entender isso. Mas veja, é a acariação que já fez muita gente ficar aqui. Se não fosse o esclarecimento da acariação, nós já teríamos perdido grandes elementos aqui, voluntários de alto gabarito que nós temos aqui, homens e mulheres. Então, veja, a cariação é assistência. Agora, isso tudo são princípios da conscienciologia que nós temos que entender e passar para os outros, não é isso? Agora, o ideal, viu, Lógico, é falar a verdade terrível, mas com linguagem adequada, civilizada, pertinente e sem julgar energia negativa. Essa última que é a pior, que o povo tem dificuldade. Que a hora que a pessoa, ela viu
que ela reconhece, que ela identificou uma coisa errada, ela acha que ela é a dona da inteligência do cosmos. Isso é uma droga. A gente saber usar uma coisa, uma inteligência de alguma coisa que está errada, mas saber usar bem é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, nada de usar o tacape da verdade pura para rachar a cabeça dos outros. Vamos devagar. Você não vai mudar a natureza, nem a qualidade, nem o percentual da verdade que está ali. Mas agora é o modo de falar. Olha o jeito. E outra coisa. Às vezes a pessoa vai ficar melíflua. Isso piora em vez de ajudar. Ela tem que falar o natural. Você está entendendo? Porque senão vai virar Che Guevara. Mate com ternura. Isso não pode. Está entendendo? O processo é não matar. Então, em cima disso que você está falando, eu ia perguntar sobre a coragem mesmo. Né? A covardia acaba também dando muito melindre para a pessoa falar, né? Ou falar, ou se expor, ou não, agir. Mas agora, né? veja, melindre, às vezes é uma grande coisa, se vem dos outros. Se não é seu, está tudo bem. Sim, mas estou falando do se ponto de vista da pessoa. Se vem dos outros, é bem dos outros. Agora, você que não pode Sim, ter. mas eu estou questionando do ponto de vista íntimo, da pessoa Certo. que vai agir ou que vai falar. Aí eu estava pensando assim, né, toda essa coisa da política ajuda, a politicologia muito, para a pessoa se colocar, etc. Né? Agora, se não tiver, se a pessoa não adotar a técnica de desassombro, né, ou de algum jeito ela ficar mais corajosa, não adianta nada também, né? Não. Isso que eu fico pensando, né? Porque a maior parte das pessoas confunde, às vezes. Outra coisa, a gente também nunca deve esperar para a pessoa que não tem testosterona que ela vai ter. Sim, testosterona custa funcionar. Sim, mas às vezes ela já compreendeu que precisa disso, mas não ela sabe como mas ela é só chegar teoricamente. nisso. Na prática ainda não dá para viver. Então você não pode exigir dela que ela tenha uma atitude vibrante, Eu sei, mas viril, eu sei que não dá para exigir. heróica. Sim, não dá para exigir nada de ninguém, nem esperar. Mas eu fico vendo isso, esse é um círculo vicioso. A pessoa fica, ela é pusilânime, ela não quer agir. Aí combate quem age para defender a própria covardia, né? E com isso fica com mais melindre e nunca sai disso, né? E fica no negócio do politeness, né? Daquele politicamente correto, e fica todo mundo, né, botando panos quentes em tudo. Isso não leva a lugar nenhum, nada, né? Envaldo, agora isso tem a ver com a falta de vivência ou da inexperiência, né? Porque a vivência, a convicção, Não, ela mas empodera. agora eu te falo, o que não tem que A ver com a vivência e inexperiência. Tudo isso. É a vida inteira, é evolução, é tudo que nós fazemos, é falta de experiência. Por isso que eu falo, a teática é muito importante, a gente bater nesses assuntos, esclarecer, mostrar o que interessa, né? Tudo é isso. Aí, Mais tudo. então, aí fica muito essa coisa do desassombro parapsíquico, né? Mas coisas básicas, né? De falar com a pessoa que está do lado, não tem, né? Agora, eu acho que precisa de fazer uma brincadeira, se colocar por baixo, sim, mas você de coragem. tem que criar desafeto mesmo não querendo. Isso faz parte. Para poder resolver, né? Para poder resolver. Eu tenho um monte. Sim, eu também acho isso, concordo. Senão você não transforma nada. Eu fiquei sabendo de um que eu nem sabia que ele existia. Sim. Dá nada da vida. E eles ficam atuando através de outras pessoas. Tudo indiretamente. Eu vejo muito negócio. Morro de rir. 200 barrigadas de riso para ele. A hora que eu fiquei sabendo, eu mandei aquele monte de energia, etc. Tal, fiz a minha tenepse em favor dele. Né? Então, eu vejo muito esse negócio da harmoniologia, né? Eu até vi que você botou o Harmonio Pensene na concessão, né? Tudo que é cosmoético envolve o grupo maior de pessoas, de consciência. Você tem que se enxergar no meio e procurar o bem do holos, né? Do conjunto das coisas todas, né? Porque você se sente bem fazendo, né? Por isso que a pessoa não faz concessão só porque ela entendeu, para ela achar bom. A concessão, antes de mais nada, é um bem para a pessoa. Uma necessidade, isso que eu botei aqui. Ela sente necessidade. Ela sente necessidade. É que está fora do ar aqui, eu estava testando aqui, chegou o cara da Como é que é? Eu já vi que nós vamos entrar online. Você chegou, vai melhorar. É o desbravador.
Mas estava fora mesmo. É isso que eu tinha posto aqui, porque você se vendo de fora, né, do contexto, aí depende do nível de carnalidade de cada um. Né? Mas você acaba sentindo necessidade de agir daquele jeito. Então, a concessão, que é uma necessidade sua também, né? Para a harmonia do contexto. Né? Então, achei que você botou bem o harmônio pensando. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, toda assistência que nós fazemos, antes de tudo, ela é para quem está fazendo, é para o assistente. Sim, mas a pessoa muitas vezes não está sentindo isso ainda. Não, mas o problema é esse e acabou. Em fim de papo, se ela Também sente acho. ou não sente, não interessa. Não, mas a realidade é essa, Sim, em fim concordo. de papo. Não tem outra saída. Concordo. Só que pega todo mundo. Só que muita gente acaba não fazendo porque ainda não está... O ideal para nós é pegar a humanidade. Tudo que nós estamos fazendo mexe com a humanidade. Se a pessoa pensar assim, ela vai acertar muito mais. Tudo que você faz, pega a humanidade inteira, diz respeito à humanidade inteira, você vai acertar mais. Isso aqui é o ideal para nós todos. É bem large, né? Mas aí aquele negócio, volta aquela coisa da pusilanimidade, que é ruim, mas tem que falar, né? Pensamento pequeno, mas né? Não interessa, aqui não interessa, isso tudo sai na diurese do povo e da gente. Não faz diurese que eu vou pro banheiro. O negócio é você agir correto dentro daquilo que tem, para você não se arrepender. Sim, claro. Eu fiz um verbete que vocês vão começar a estudar aí qualquer hora aí, a chefa também, que é atitude irretocável. Já está feito. Mas eu estou esperando vocês para terminar. Né? Vocês fazem o buril final da história. Mas atitude irretocável é aquela que é irrepreensível, a acabada, a definitiva, no momento evolutivo da pessoa. Então, eu estou dando 7 básicas dessas atitudes. Como é que são? Isso de modo geral, a pessoa tem uma ideia. Entende? Então, a atitude irretocável é o que a gente precisa na vida assertividade. Hoje. Nós precisamos muito disso. É assertividade, não é? É. Tem relação com isso. Queria entender essa questão de considerar a humanidade em tudo que você faz. Como seria isso? Agora, irretocável. Então, é aquela que é cosmoética, que é a ideal dentro daquele momento evolutivo. Não tem coisa melhor do que aquilo. Você não vai nunca se arrepender daquilo que você tomou atitude daquele jeito. Entende? É irretocável. Existe reflexão. Agora, nós temos que começar a pensar muito nisso. Para a gente dar valor. Nós não damos muito valor para classificar, especificar e categorizar essas atitudes nossas. É a postura, a conduta, a ação, o comportamento. Isso aí é que é a coisa séria. Agora, a irretocável. Aquela que não precisa de retoque nenhum. Melhor do que isso não é possível. Então, essa seria a do evoluciólogo, seria do serenão, seria de todo mundo. Nós já podemos ter atitude igual a deles. Por que não? É perfeita, mas eu não gosto de usar a palavra perfeita. Eu não coloquei lá nele de propósito. Perfeita é tabu para mim. Aqui, perfeita é tabu para mim, porque isso aí é prostituído. Tudo que entra prostituição, eu tiro, se for possível. É assertiva, né? É assertiva. Uma questão que dificulta muito, às vezes, a questão da concessão, principalmente, talvez, a concessão intelectiva, é a questão da coerência, da falta da compreensão da coerência mesmo. Quer dizer, a pessoa achar que, de repente, ela não está sendo coerente com aqueles valores, com aquelas ideias e tal. Você está falando é a outra pessoa ou é você não, que está a fazendo? pessoa. Por exemplo, eu vou fazer a concessão, certo? Pois é, não. A primeira coisa em matéria de concessão é a pessoa saber o que ela está fazendo. Ela não pode estar querendo fazer uma concessão daquilo que ela não sabe. Senão ela pode estar se acumpliciando. Por exemplo, você nunca deve dar dinheiro para uma pessoa, um montante assim, sensível ou substancial, se você não souber qual é o motivo daquilo. Mas saber claramente, porque senão você pode estar fazendo. Sabe lá se ela não está juntando dinheiro para fazer uma bomba, para depois ser uma bomba. Agora, Valdo, mas você poderia abordar um pouco mais essa questão da coerência? Inclusive, você deu muito valor, até no concessiograma é uma das variáveis, né, das 10 principais variáveis. A coerência é a base de tudo, né? É a coesão interna que a pessoa tem, a intra-articulada, dentro do micro-universo consciencial dela. A coerência é a coerenciologia, a autocoerência. Sem coerência, a pessoa sempre falha, tem sempre uma falha.
Há sempre faltando alguma coisa. Agora, o que é a coerência? A coerência é a uniformidade do estilo, nivelado por cima. É uma coerência interna, ou seja, a coesão interna dos seus interesses, das suas intenções, daquilo que você quer. Isso aqui é a coerência. Então, a coerência é a inteireza da sua personalidade. Por exemplo, uma pessoa pode falar que é coerente, mas se ela ficar no muro, ela é murista, ela não é coerente. Uma pessoa pode dizer que é coerente, mas se ela, com você, ela é uma coisa, comigo ela é outra, ela não é coerente. Então, ela é bifronte. E por aí vai. Então, o processo da coerência é uma das coisas mais difíceis que tem. A maioria não muda o temperamento, que está faltando coerência. A pessoa, às vezes, até quer mudar, mas falta coerência, ela não entende aquilo. Qual que é a lacuna que está faltando no processo dela, e ela não muda. É claro? Professor, isso não tem que ver com a maturidade do discernimento e do parapsiquismo? A maturidade e discernimento? Do discernimento. O que tem? E a coerência. Sim, a coerência, ela vem com isso. Com discernimento, todas essas virtudes e trafores aparecem. Sim. Só vem com o tempo, é a vivência da pessoa. Não tem saída, entende? Sim. Agora, a coerência das últimos trafores que a pessoa conquista. Estou falando assim, a coerência, a mega coerência, a coerência que pega todas as áreas. Por isso eu dizia maturidade. Tem gente que é muito coerente aqui conosco. Ele chega em casa, lá na família dele, daqui a 600 quilômetros, ele não é coerente para aquilo que ele é aqui. Lá ele é outra coisa. Então, essa incoerência que ninguém sabe, só o amparador, ela é muito mais comum do que a gente pensa. A incoerência. Nós temos que ser muito coerentes com tudo que nós fazemos se nós queremos ter amparador. Se a pessoa com si não é coerente, ela não tem amparador. E nunca vai ter, enquanto for assim. No parapsiquismo joga um papel importante. O auto-parapsiquismo equilibrado e cosmoético, ele é totalmente coerente com tudo que a pessoa faz. Então, por exemplo, aconteceu um fato. A pessoa acha que aquele fato é um parafenômeno parapsíquico. Se é parapsíquico, ela vai perguntar, isso é de amparador? Se for, tem que ser coerente, tem que se adaptar perfeitamente, se ajustar a tudo que ela está fazendo. Se aquilo não está de acordo, tem alguma coisa que está batendo o pino, tem que estudar por quê. Amparador é super coerente. A coerência que ele tem ultrapassa a nossa visão, o nosso limite, o nosso universo de ver. O horizonte dele é mais além. Então ele acerta mais do que a gente. Entende? Cada capacidade dele de observar as coisas. Né? Pode falar. Muitas vezes a concessão ocorre pela falta de testosterona, né? E o senhor teria, sim, alguma prática, alguma técnica para se adquirir testosterona? Vamos supor, uma pessoa que não tem. A primeira coisa é arranjar algum serviço que a pessoa faça e ela dominar aquele serviço, aquele trabalho, aquela obra, de tal maneira que ela dê exemplo daquilo. E ela se afirmar dentro daquela obra. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que ter convicção daquilo que ela vai fazer. Arranjar um trabalho que ela faça, uma obra, e ela se dedicar àquilo. Por exemplo, pode ser uma obra de assistência, pode ser uma obra profissional, uma gestação qualquer, gestão, uma administração, mas alguma coisa que faça benefício para os outros. E ela vai bater a mesa. Acabou. Eu vou fazer isso aqui, acabou. Você não está indo contra os direitos de ninguém. Pelo contrário, você vai ajudar os outros. Então aí você pode começar a mostrar testosterona. No seu caso é estrogênio. Estrogênio com E maiúsculo, grande. Entendeu? Então, na hora que você precisa de falar grosso, é aquilo que eu falo, seja homem ou mulher. Então, você vai falar com solenidade, seriamente. Isso é importante. Aí você vai amadurecer. Você vai ver como é que é. E outra coisa, você vai aumentar o respeito
as outras pessoas vão ter respeito por você. Vão reconhecer o seu nível, o que é que você pensa. Então, uma das coisas mais sérias que tem, que demonstra inteligência, é a pessoa demonstrar que ela está definida, determinada. Ela sabe o que quer. Isso é uma das maiores demonstrações de inteligência. Pensa bem. Se a pessoa tergiversa, se ela é mole, se ela não sabe o que quer, falta inteligência. A inteligência mesmo é a definição do correto. É a definição da ação correta, ideal, cosmoética, evolutiva, melhor. Essa definição é que é a inteligência. Está claro? Todo mundo aqui já tem capacidade de ser determinado naquilo que a pessoa gosta. A primeira coisa, ela tem que escolher aquilo que ela gosta. Isso que ela gosta tem que ter uma boa qualidade. A partir disso, ela pode ser determinada. Então, ela pode. Determinado é a pessoa constante, perseverante, tenaz, entendeu? Que ela insiste no melhor. Isso é que é importante. Eu não estou ouvindo nada. Pelo que ela perguntou sobre essa técnica do Solange minha amiga. Essa técnica é uma forma de desassombro esse posicionamento, então, né? Eu não estou ouvindo nada. Mas mais, eu vou engolir o microfone. Ele fala assim, ó. Tá, pronto, tá ouvindo? Aqui. Aprenda com o Arlindo, que o Arlindo mexe com a mão, mas fala com a outra. Tá. Som. Agora tá. Agora tá ouvindo? Tá, Sprech Deutsch. Vamos. Então, eu achei legal ela tá meu... Mas não tem jeito, eu tô olhando. Segura ele que ele fica, vamos ver. Segura ele, põe a mão na cara não vou dele. Vou ficar... Eu achei bom ela perguntar isso, porque acabou que saiu uma técnica aí que é de posicionamento, né? Para desassombro Mas essa desassombro eu já escrevi sobre isso. Isso, então, essa técnica... 700 experimentos também estou falando. Então, posicionamento... O consensograma está tudo cheio disso. Então, posicionamento... Sem coragem não há gente, há subhumano. Isso, também acho. Então, o sujeito, para virar gente, ele se posiciona e passa... Vamos trabalhar com gente, então nós temos que ter coragem. Por exemplo, dá um jeito de torear o touro, de segurar o tigre, de ir contra o elefante que ficou louco, de ir contra a hiena que avançou. Isso tudo é fácil. Agora, um cara com a metralhadora na mão, já começa a ficar difícil. Tem que ter coragem com esse cara com a metralhadora na mão. Então, aí esse posicionamento é o início da coisa para a prática levar a pessoa a coragem, né? A conseguir ter um nível de coragem melhor um pouco, né? Porque eu acho que falta isso também. Eu posso dizer que eu sou um cara que tem testosterona. Não contigo. Aos 34 anos eu deixei o movimento espírita, sendo que eles queriam que eu fosse o líder do movimento. E eu abençoei todo mundo, não briguei com ninguém. Quem quiser, siga-me. Coluna por um. E caí fora. Deixei todo mundo lá. Não briguei com ninguém. É difícil, né? Porque normalmente agora, é necessário que você tenha muita coragem de afrontar toda a multidão daqueles que estavam seguindo você há anos e anos. Trabalhei no movimento espírita há 28 anos. Vocês não querem mudar. Eu estou querendo. Eu vou ser maxi dissidente. Quer dizer, acima de vocês. Eu acho que eu sou acima de vocês. Então, quem quiser me siga, que eu estou aqui para ajudar. Eu vou esclarecer tudo, a minha posição. Quem não quiser, fica por aí. Abençoe todo mundo em paz. Isso é testosterona. Então, nessa hora, com toda a argumentação tua, né, você estava vendo que estava mais coerente essa dissidência, etc. Mesmo assim, botando uma forma melhor do jeito de falar. Agora, não tem meio mesmo termo assim, nisso. Não, eu sei. Não tem meio termo. Ou é ou não é. É 880. Tem certos cismas que são para melhor. Eles são necessários. Você está entendendo? Eu entendo, mas... Que é a maxi-dissidência baseada nisso. Por exemplo, no teu caso, você é assim, mas você procura uma forma sempre melhor de falar.
né? Que seja... Agora, ó, se não houvesse cisma, não teria evolução. Não teria. Não tem. É o cisma que cria evolução. Você sabia que... Porque se todo mundo pensa tudo igual, por isso que a gente fala que a unanimidade é besta, ela pode ser burra. Não, porque ela estaciona, é estagnada. O pensamento divergente é uma necessidade. Então tem que haver cisma, a divisão. Professor, como seria essa coragem de enfrentar um cara com arma na mão? Não seria burrice? E quem é que falou que eu vou enfrentar o cara que está com a arma na mão? Eu não disse modo, eu não falei como. Então você a falou primeira que coisa, tem você que ter pergunta coragem. para ele, o que você quer? É uma boa pergunta. Você tem que saber por quê. Pois é, porque eu Outra acho coisa, que não seria adianta falta de correr, porque a inteligência metralhadora, evolutiva. a tudo bala isso. vai longe atrás da gente. Sabe que a metralhadora, a bala corre mais depressa do que a pessoa, que é o metralhador. Então foi... Entendi mal. Obrigada. Tchau. Professor. Professor. Qual? Quem é? Bom, pode falar. Pode falar. Vai lá. Quem é que começa? Vocês têm tira para o ímpar. Vai lá, pode falar, depois eu falo. Mas foram 24 anos no Espiritismo? 28? 28 anos. Pois é, mas então foram 28 anos de concessão? Como que é isso? Não, não foi de concessão. Comecei, eu tinha 5 anos. Com 5 anos você não faz concessão, você se adapta ao que tem. Tá, e mesmo assim foi muito tempo. Agora, depois, eu estava querendo deixar já o movimento espírita, quando a minha mãe fala assim, antes de deixar, vai lá e ajuda o líder. O Chico estava numa crise danada. Se eu saísse, ficaria até ruim mesmo. Até um certo ponto, que parecia até covardia. Aí eu falei assim, então eu vou lá. Aí eu viro para minha mãe e falei assim, a senhora acha que eu vou precisar de uns 5 anos para ajudar isso aí? Ela falou assim, meu filho, não pense assim, vai lá e ajude, vamos ver o que vai dar. Eu demorei 10 anos para deixar, mas fiz o que ela pediu, o que ela falou. E outra coisa, na hora que eu fui encontrar o Chico pela primeira vez, em 1955, eu falei assim, então vamos lá ver o homem. Eu falei assim, não, eu até quero conhecê-lo pessoalmente, vamos lá, então vamos. Quer dizer que quando você começou a ajudar ele, você já estava para querer sair. Minha mãe sabia, o povo todo sabia. Eu vim para trabalhar com a cabeça. A cabeça é isso que eu chamo hoje de consciência. Então isso seria a espiritologia, é o estudo do espírito, a alma. É o que interessa. Agora, o espiritismo é uma droga de religião, virou uma seita cristã, eu não quero isso. Agora, naquela ocasião, já fazia 18 anos que eu estava lá dentro. Tudo que você pensou, eu já tinha feito lá dentro. Todas as áreas de manifestação assistencial do espiritismo eu passei. Ajudei a criar dezenas de obras assistenciais, tudo quanto é jeito. Agora, Valdo... Até cidade eu ajudei a abrir. Mas, Valdo, os seus livros são a expressão clara do limite das concessões que você fez no Espiritismo. Você lê os seus livros, você vê a crítica interna ao Espiritismo dentro das obras. Eu ainda comecei a receber mensagens que estavam de acordo com aquilo também. Por exemplo, igual essa lá, técnica de viver, por exemplo. Já tem uma opção de coisa, já de meio termo. Mas eu precisava de estudar isso tudo. Fazia parte do serviço para ajudar, né? Agora, o problema todo é esse. A hora que eu deixei mesmo. Eu nunca mais voltei para nada. Só voltava para falar, porque eu também estou sempre com as portas abertas, né? Eu recebo todo mundo. Mas eu fiz certas reuniões terríveis depois que eu deixei, para falar a verdade. Reunião no Rio, reunião em São Paulo. Teve uma em São Paulo que eu falei assim, olha, o que eu vou começar a falar aqui, a metade do auditório vai embora. Vocês podem ir, que eu não seguro ninguém aqui. Deixa a porta aberta aí, por favor. Então, isso é na hora. A metade do povo que está na sala, meia hora depois foi embora. Você já tinha saído. Eu comecei a falar de verdade para eles. Você já tinha saído? Já, São Paulo. Quiseram fazer uma cariação comigo, né? Eu liquidei com eles. Depois fizeram uma no Rio. Eram 20 pessoas, mais ou menos, do Rio. Foram para lá. Diversas cidades, tudo. Eu, então, foi aí que falei com eles. Falei assim, ó, já que vocês
querem alguma coisa, eu vou dar uma dica. Façam as bases do Espiritismo. Falei para eles para fazer um livro nesse sentido. Alguma coisa teve autor que fez. Fizeram alguma coisa nesse sentido. Teve um homem, por exemplo, que começou a fazer o levantamento das obras de André Luiz, as coisas de Allan Kardec. Aquilo tudo eu tinha falado para ele. Faz para o povo começar a meter o pau nisso aí. Mas não adiantou nada. Eles andaram fazendo a opção de livro, ficou só por isso. Não saiu disso. Porque as federações não mudaram, não mudou nada. Não há democracia no Espiritismo. Há ditadura. Eu já falava desse jeito. Tudo isso eu falei na reunião lá com eles. Eu falei assim, ó, não fica pensando, eu fiz força para melhorar, não dá. O jeito que estava, não dá. Está tudo argamassado. Muita gente saiu comigo, mas não foi assim, né? O percentual é mínimo, né? Todo mundo ainda precisa de religião ainda, né? É a meninada, né? Precisa da hóstia. É uma pena, mas... Quer dizer, está cheio de subhumano dentro da humanidade, certo? E esse subhumano você vê mais claramente dentro das religiões. Isso é um fato. Professor, sim. Aqui o verbete, o Mater Pensene, a gente poderia dizer então que é a doação assistencial e inteligente, né? Feita com inteligência. O senhor coloca aqui na remissiologia, verbete número 5 e 6, a autoabnegação e o autossacrifício. Sim. Qual seria o mega autossacrifício cosmoético? É bom você ver o verbete. Olha lá. Se não, eu olhei, mas pois é. Eu queria aprofundar o mega é o mais. seu, é aquilo que você ainda não fez. Como é que é? Não entendi. Esse é o mega. É o seu. Aquele que você ainda não fez. Olha o que você podia fazer de sacrifício. Tem um monte de sacrifícios que foram. Não, tem um que é maior do que os outros. É aquela concessão última que podia ter sido feita, que às vezes passou. O que você quer? Explica melhor essa afirmação de que muitas pessoas não mudam por causa da incoerência. Ela não muda a personalidade devido à incoerência. O temperamento, né? Porque ela tem, o temperamento não muda, porque a pessoa teria que ser mais coerente. E ela não, às vezes, não quer ter o trabalho de arrostar o ônus do não. O ônus do não é uma das coisas mais caras que tem na face da Terra. É você dar um não para as pessoas. Por exemplo, eu, a hora que deixo o movimento espírita, esse não é terrível. Não é o sim. O sim é o fico. Diga ao povo que eu fico. Eu não, eu dei o contrário. Diga ao povo que eu não fico. Está entendendo? Esse é o ônus. A pessoa tem que pagar. Na mesma hora, eu que dava a teta, que era um santo, que era o grande poeta inglês, de alto nível, um dos maiores que tem na Europa, eu me transformei na mesma hora de um derraço francês e precisava, eu que fazia assistência, que nunca precisei de uma sessão de desobsessão, eles falaram, não, ele tem que ir nas sessões de quarta-feira, ele vai como vítima do processo, ele está assediado, está obsedado. Aí eu falei assim, ó, manda ver os psiquiatras e tudo que vocês queiram para debater comigo. E vamos arranjar um juiz isento, ou um juiz isento. Uma pessoa de fora, para ver quem é que tem razão. Ninguém quis fazer comigo nada. Agora, os que vieram foi para conversar comigo. Então eu falei umas verdades todas para eles. Como eles vieram, esse povo de São Paulo, que era fanático demais, e estava defendendo, foram lá para ver se desancava comigo, eu acabei com eles. E deixei a porta aberta para todo mundo ir embora. A primeira que foi uma jornalista, ela está trabalhando no movimento espírita até hoje. Saiu danada da vida, com o pé duro, sabe como é que é? Danada da vida e foi embora. E eu falando as verdades todas lá, aí em cima. E ainda virava para ele e falava assim, olha aqui, estou cheio de energia positiva, de fluido. Aqui, eu estou sentindo aqui amparador para falar essas verdades para vocês. Agora, vocês aguentam? Aquele que não aguentar vai embora. Desse jeito. Agora, eu fiz 2 reuniões assim com eles. Eles me procuraram, uma em São Paulo, outra no Rio. No Rio, eu fiz um almoço que eles deram. Depois do almoço, primeiro a gente almoçou.
Mas agora, eu tive que falar umas verdades. Agora, tinha muito mais coisa que eu podia ter falado, porque eu estava sabendo de tudo que está se passando. Fiquei quieto. Agora, teve cara que eu falei para ajudar, né? Tinha gente fazendo muita sujeira no movimento espírita, e eu sabia de tudo. Abri o jogo com aquilo que precisava. Ó, abre isso, por causa disso, disso, disso. Está errado por causa disso, disso, disso. Muita coisa eles trabalharam a tempo, fizeram alguma coisa. Aqui. Sim. Olha só, então foram 10 anos no movimento espírita, já sabendo que ia sair, tendo que ficar lá, uma coisa que você previa que ia ser 5 anos, agora, levaram 10 anos. Depois foram mais 12 anos naquela firma que você ia fechar e etc e tal. Quer dizer, a gente olhando agora, assim... Tudo eu fiz por quê? Porque eles falaram para mim, olha, tudo isso é o extra, é o bico. Entendi. Eu estava fazendo o extra, hein? É o algo mais. Dizer, aproveita seu tempo enquanto você pode. Isso, porque é um paradoxo, dá a impressão que é uma perda de tempo. 22 anos, entre aspas, não é perdidos. Paradoxo, né? Tem certas coisas que... Se amanhã eu precisar de ensinar para a pessoa como plantar mandioca, eu sei, eu vou trabalhar para plantar mandioca. Se eu ver que aquilo tem motivo, está de acordo, está dentro do contexto, na época certa, com a pessoa certa, no lugar certo, eu estou lá. O problema nosso é de fazer render o momento evolutivo onde nós estamos. Se eu, por exemplo, aqui, ó, se eu visse que o Tertuliano não está resolvendo mais nada, eu amanhã não apareceria aqui mais. Está entendendo? Eu sou preto no branco. Sou prático, objetivo. Vivo falando que eu sou prático. O povo não entende o que eu falo. Mas mesmo assim, 22 anos, tendo que fazer uma enciclopédia, como você ia ter que fazer, há muito tempo, né? Para perder, entre aspas. Todo. Agora, o que se passa? Você não adianta você ficar numa coisa que ainda tinha que esperar. Está entendendo? Outra coisa, todo aquele serviço era ótimo para mim, porque estava aumentando o meu know-how para escrever enciclopédia. O Espiritismo me ajudou demais. O processo da firma lá me ajudou demais. Minhas viagens ao exterior, que eu ainda não falei, não. Você não sabe as viagens que eu fiz. O que é que eu não vi por aí? Você pensa que eu, por mim, por exemplo, eu ia desejar ir para o Oriente para estudar, atravessar vários países, encontrar com aquele povo, julgar golfe? Eu precisava disso? Precisava, dentro da situação, aquilo fazia parte do contexto, vamos participar. Você vai para Londres, você tem que ser British, você é inglês. Você vai para Portugal, eu sou o maior lusitano da paróquia. E por aí vai cada um. Agora, você tem que se adaptar naquilo que faz. Agora, o quanto naquela época você compreendia já exatamente todo o contexto? Não, naquela época já era tarde. Né? Eu comecei a compreender aos 14 anos, não mudei nada. Foi 1946. Foi quando eu coloquei aquele terno, que eu tirei até uma fotografia, etc. Tal. Depois fui para os lugares, comecei a colocar gravata, um negócio muito sério. Mas o terno foi feito por uma pessoa da família, foi o mais bacana, bem arrumado que tinha. E eu queria aparecer de acordo. Calça e paletó. Está entendendo? 16 anos. 14 anos, 1946. Agora, eu usei esse terno ainda enquanto eu pude, porque depois começou a ficar curto, né? Não dá. Eu ainda estava crescendo. Uma pena. Mas aí, então, desde ali, você sempre já teve a visão de conjunto da... Sim. Agora, você pensa bem a minha paciência. Ou pedindo as coisas, eu atendendo. Assim, ó, isso eu tenho que evitar, vamos ver. Aí eu chegava lá e anotava, não, isso aqui. Hoje em dia, essas minhas anotações são todas assim, muito elementares, né, perante o que eu já tenho. E outra coisa, sempre tirando partido de tudo. Por exemplo, no movimento espírita, eu procurava quem é que tinha cabeça, quem é que era inteligente, o cara que escreveu um livro, o outro que era um grande intelectual, o outro que fez pesquisa disso. Todos eles é que eu tinha mais contato, que eu dava mais valor. O meu contato maior era esse. Lá na firma foi a mesma coisa. Por isso que eu fiquei conhecendo esses grandes juristas, políticos, etc. Tal. Entendeu como é que é? Isso tudo valeu. Outra coisa, no Oriente, eu também fiquei conhecendo os maiores caras dentro dessa área. E eu ainda estava até pensando que ontem eu estava vendo um negócio, que eu achei um filme que eu estava procurando e fui ver, que é um problema que aconteceu mesmo. Eles fizeram o filme, adaptaram o fato. Mas o problema aconteceu nos Estados Unidos,
que é uma das coisas que eu cheguei a ver isso, porque eu fui vítima de um caso desse. Mais de um caso, mas no meu caso foi pior porque a mulher queria me matar, né? Teve gente que quis me matar. Mas o caso todo é o seguinte, eu vi o filme ontem com calma. A mulher era uma mulher boazuda, sexy, jovem, não era feia, bonita e toda arrumadinha. Agora, ela ficou conhecendo um cirurgião plástico e ficou doida com ele. E começou a colocar todas as fantasias em cima do cara. Tentou ver se fazia um trabalho com ele. O cara descobriu que a mulher era um pouco pirada, deixou para lá e escapou. Mas ela começou a fazer perseguição, que é aquele negócio do acosso. Ela ficou acossando o cara, que é o assédio. O assédio físico, etc. Tal. Agora, conta a família dele. Ele era casado, tinha filhas e mulher, tudo isso. E ela começou a inventar, fazia toda a fantasia. E no cinema, lá no filme, eles mostram todas as fantasias dela. Então, o aspecto dela do jeito que tinha lá no filme, Rashomon. Então, mostra o lado dela e o que é que o cara, o que aconteceu mesmo que o cara falou que aconteceu. E cada um mostrando. O negócio é um negócio seríssimo. Agora, veja, eu sei o que esse cirurgião passou. Você está entendendo? Antes de eu começar a fazer processo de plástica, eu senti isso em Uberaba, por causa do movimento espírita. Com o povo me acossando, e tinha mais de uma mulher. Um monte delas. Mas uma delas queria me matar, para aliviar a minha vida. Agora, ontem eu estava olhando e falei assim, gente, mas olha aí, tudo. Agora, nos Estados Unidos, agora a dona, o que se passa? O que é que acabou com a história dela? Nos Estados Unidos as coisas funcionam, no Brasil isso nunca funcionou. Mas a dona foi condenada, foi para a cadeia, para ficar 2 anos presa mesmo, para valer, sem nada. Ela já tinha sido presa durante o julgamento, aquela coisa toda. Mas eles condenaram assim para valer, que a culpa era dela mesmo. Ela foi condenada. Agora, o cirurgião, a mulher e o povo todo saiu bem nessa história. Agora, a situação era tal que ela fez uma série de cartas de uma psicóloga dizendo, e mandava a carta para o médico, dizendo que ele devia de deixar a mulher, que a mulher estava fazendo mal para ele, para ficar com a outra. Agora, veja, ela fez a outra personalidade da psiquiatra, psicóloga, para mandar as cartas. O cara recebeu dezenas de cartas durante boa temporada daquilo tudo. Mas tudo aconteceu nos Estados Unidos. Agora eu estava olhando lá o negócio e falei assim, bola, tudo isso aconteceu comigo na década de 50, 60, os negócios todos. Eu estou vendo que depois aconteceu nos Estados Unidos agora, não faz muito tempo. Só que tem que ir lá. A pessoa foi para a cadeia e viram que a dona era bem pirada. Agora, é uma perfeição o filme, porque mostra toda a elaboração da fantasia da mulher. Por isso que eu falo desse negócio de fantasia afetiva, sexual, um perigo isso. O assédio, veja bem, a pessoa se tornou um assédio, uma assediadora, uma mega assediadora intrafísica, clara. Olha aquele cara que matou o nosso amigo, lá, o cantor. Foi mais ou menos um assédio desse também. O cara que matou. Mas essa aí é interessante porque é a mulher que se apaixonou pelo cara. E outra coisa, o pior da história, o filme não esclarece isso. Só tem uma das pessoas que ensinou o processo. Mas tudo indica que foi. Eu não sei, porque o americano não gosta de entrar nisso. E outra coisa, é difícil de provar. Mas tudo indica que a mulher, quando foi para a cadeia, depois daqueles anos todos, tudo isso, ela era virgem. Esse aqui é o pior da história. Porque isso, uma das mulheres que me perseguia era virgem. E eu sei da história. Não adianta querer fugir. Eu conheci de perto. Vocês estão entendendo o que é? O nome do filme, como é que é? É Presença, tem um nome lá que eles colocaram da dona. Presença da Leila, presença não sei de quê, presença de alguma coisa. Não sei.
Mas tem que olhar aí, porque passou ontem um do Sky. Eu nem vi também o canal. Porque eu peguei na hora, quando eu vi o que era, eu não quis saber mais nada. Não é isso aqui que eu estou atrás, porque eu sabia que existia o filme. Mas era outra coisa. Agora, o processo é que eles também não esclarecem muito no fim, não. Só falaram que ela foi, o negócio que houve, como é que tem, tudo e tal. Mas porque às vezes eles esclarecem muito. Nesse aí eles não quiseram entrar muito, não. Mas só falaram. Tudo baseado em fatos, tal. Algumas coisas mudaram. Porque não podia, né, colocar o nome do médico lá, a situação, a família dele, as filhas. Tinha que ter mudado mesmo alguma coisa. Mas tudo baseado em filme. Então, por aí é que a gente tem que abrir o olho nessa questão de afeto e processo de fantasia sexual. Ali era fantasia sexual clara, bem clara. Mas só vendo o filme para a pessoa ver. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 71 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais. Estivemos offline durante todo o evento, mas, porém, logo mais à noite estará disponível no site toda a transmissão, né, toda a gravação de hoje. Teremos apenas recados da Lorela, Semana da Invex, Tânia Guimarães, Seminário de Pesquisa. A Sinvex convida a todos para participarem da 7ª semana da Invex, cujo tema central vai ser Invexologia, e por esse motivo é interessante que todas as pessoas especialistas em todas as áreas da Conscienciologia possam estar lá para contribuir e debater junto com a gente. A semana vai acontecer no dia 16 até dia 21 de janeiro e as inscrições já estão abertas. Quem quiser pegar desconto, faça inscrição o quanto antes, porque ela vai aumentando gradativamente. Contamos com a presença de vocês. Olá, boa tarde. No próximo sábado, amanhã, das 15 às 17 horas, nós teremos mais um seminário de pesquisa do parapsiquismo, do grupo de terça-feira à tarde. Serão apresentados os trabalhos do professor Rinaldo Nishimura. Ele vai falar sobre circuito Consim evoluciólogo, e a professora Tânia Guimarães, que vai falar da técnica do encapsulamento parasanitário. Esperamos todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Para amanhã foi eleito o verbete Descompressão Consciencial, com 16 votos. Obrigado, uma boa tarde a todos.